meus queridos alunos, boa tarde, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Já agradeço a cada um de vocês, alunos do sétimo ano, que está visualizando, né, nesse momento esta aula. Se bem que eu não sei bem o horário que você vai estar visualizando essa aula, se é pela manhã, tarde ou noite, né? Então, eu desejei boa tarde, porque a nossa aula é à tarde. Bom, na última aula em que nós tivemos juntos, eu falei a parte introdutória sobre área, diferença entre área e perímetro de figuras planas, tá bom? Nesse momento eu não vou fazer bem uma aula com vocês, né? Colocar bem assim uma aula. Eu vou só relembrar alguns pontos, o que é área, o que é perímetro, certo? De figuras planas. Eu falei com vocês área e perímetro do quadrado na última aula. Falei área e perímetro do retângulo na última aula. Falei área e perímetro de um triângulo, tá certo? Eu vou apenas dar continuidade aqui em relação ao trapézio, né? Trapézio, paralelogramo também eu falei, o trapézio, né? E possivelmente não está no de você, mas eu posso colocar também sobre o losango, tá bom? Então, eu vou só revisar um pouquinho do que a gente viu na última aula, tá bom? Vou passar alguns comandos para vocês, e passar algumas atividades, seja do livro ou no Forms, né? Que eu posso estar encaminhando posteriormente. Então vamos aqui iniciar. Então vamos lá. Só para a gente relembrar, nós falamos sobre área, certo? Falamos sobre área e perímetro. Área e perímetro. E aí eu até pedi que vocês entendessem a diferença entre área e perímetro, né? Começando pelo quadrado, aquilo que a gente já viu lá. Se eu tenho um quadrado, nós vimos que um quadrado ele tem todos os lados iguais, né? É um quadrado perfeito. Esse lado é igual a esse, por sua vez é igual a esse, por sua vez é igual a esse. Mostrei que um quadrado você tem todos os lados iguais, os seus ângulos também são iguais, que é um ângulo reto, né? Em cada cantinho. Se um quadrado tem todos os lados iguais, então eu posso dizer que esse quadrado tem medida L e esse quadrado também tem medida L, tá bom? Se esse quadrado tem medida L, eu mostrei para vocês que a área de uma figura, no caso retângulo, no caso paralelogramo, no caso quadrado, a área dele basta você multiplicar lado vezes o lado. Então, se eu multiplicar aqui, qual é o lado desse quadrado? É lado L. Qual é o lado desse quadrado? É lado L. Quando eu multiplico lado L vezes lado L, o que vai acontecer aqui? A área do quadrado vai ser igual a L ao quadrado. Tendo aquela ideia de que diz o seguinte, lá da potenciação, multiplicação de bases iguais, você repete a base e soma os expoentes. Não esqueça que aqui eu tenho o número 1 e tenho o número 1, né? Então repete a base e soma o expoente. 1 mais 1 é 2, tá bom? Isso é a área do quadrado. Digamos que porventura eu tivesse, é um quadrado perfeito, digamos que porventura eu tivesse o seguinte quadrado. Lado do quadrado, medindo aqui, lado 7 centímetros, lado 7 centímetros. Estou colocando a unidade de medida. Se eu quiser calcular a área desse quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar na fórmula, né? A área desse quadrado é igual a lado vezes lado. Lado vezes lado. Portanto, a área do quadrado é igual a quem? 7 vezes 7. 7 vezes 7, por sua vez, é igual a 49 centímetros quadrados. 49 centímetros quadrados. Quando eu me refiro em área, e como eu estou multiplicando, 7 vezes 7, 49. Se eu multiplicar centímetros vezes centímetros, como é que fica isso daqui, pessoal? Isso aqui é igual a centímetros ao quadrado. Por que é centímetros ao quadrado? Multiplicação de bases iguais, repete-se a base, somos expoentes. Então, centímetro vezes centímetro, centímetros ao quadrado. Então, toda a vida que você estiver se referindo à área,
a unidade de medida, seja ela centímetro, seja ela quilômetro, seja ela hectômetro, decâmetro, seja ela milímetros, decímetros, vai ficar o quadrado, porque eu estou me referindo à área, tá bom? Estou me referindo à área. O que é diferente do perímetro? Se eu for calcular o perímetro dessa figura, né, nós sabemos desde do quinto ano, sexto ano, que o perímetro, pessoal, nada mais é do que a soma de todos os lados, né? Soma de todos os lados. Soma de todos os lados de uma figura geométrica, né? De uma figura plana geométrica, tá certo? Então, se nós formos somar, se esse lado aqui, 7, é igual a esse, então esse lado ele é paralelo a esse, então isso aqui também mede 7 centímetros. Esse lado aqui, pessoal, ele é paralelo a esse, então ele também mede 7 centímetros. Como o perímetro de uma figura plana é a soma de todos os lados, nesse caso você soma 7 mais 7 mais 7 mais 7, mas como todos os lados são iguais, então basta você multiplicar 4 vezes 7, porque é um quadrado, né? Não é um quadrado? O quadrado tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. E o 7 aparece 4 vezes, então é 4 vezes 7. Que vai dar quanto, pessoal? 4 vezes 7, 7, 7, 14, mais 7, 21, 7, 28. 28. Fica centímetros quadrados, Hélio? Não, não fica centímetros quadrados. Por que não fica centímetros quadrados, Hélio? Eu não estou me referindo à área, tá? Eu estou me referindo a uma dimensão. Ok? Tudo bem? Então a gente falou aí sobre o quadrado, tá certo? Isso é válido também para quem, Hélio? Isso é válido também para o retângulo? Claro, isso é válido para o retângulo, né? Isso é válido para o retângulo. Olha só se isso aqui fosse um retângulo, né? Olha só se isto aqui fosse um retângulo. Dado um retângulo, né? Tem que ter pelo menos dois lados iguais. Lado A, lado B. A área de um retângulo nada mais é do que lado vezes lado. É A vezes B, né? Perímetro é a soma de todos os lados. Se eu tenho um retângulo, digamos que esse lado do retângulo aqui viesse medir 8, e esse aqui viesse, por exemplo, medir 3, como é que seria? Centímetros, centímetros. Como é que ficaria aqui a área desse retângulo? Ora, simples. 8, que é a base, vezes 3, né, que é a altura, ou lado vezes lado, que dá igual a 24 centímetros quadrados, né? Já o perímetro, como é que fica? Soma de todos os lados. Se esse lado é 8, esse lado aqui, ele é paralelo a esse. Então aqui também mede 8 centímetros. Se aqui mede 3 centímetros, esse lado é paralelo a esse. Então ele também mede 3 centímetros. Correto? Também mede 3 centímetros, tá bom? Então eu vou ter a soma, né? Eu tenho 8 mais 8, que nem eu falei, você pode colocar 8 mais 8, mais 3, mais 3. Ou você pode representar assim, ó, 2 vezes 8, porque o 8 aparece 2 vezes, mais 2 vezes 3, porque o 3 aparece 3 vezes. Você pode fazer assim também, sem problema nenhum. Ou você faz dessa forma, ou você faz dessa forma, né? Que vai dar quanto aqui? Olha, isso aqui vai dar 16. Isso aqui vai dar quanto? Que vai dar 6. Somando então esses dois, 16. Mais 6, temos então 22 centímetros. Não fica ao quadrado não, Hélio? Não, porque isso não é área. Isso é dimensão, tá bom? Então tá aí a diferença entre perímetro, né? Perímetro, isso aqui é perímetro, tá certo? Perímetro, tá bom? Isso aqui é o quê? Isso aqui é área. Área, tá bom? Área do retângulo, tá certo? Essa mesma fórmula também é válida, pessoal, para o paralelogramo, tá? O paralelogramo, ele é uma figura assim, certo? Porém, aqui é a altura dele, H, e esse aqui é a minha base, tá? A minha base, ou lado, né? Portanto, a área de um paralelogramo é igual a quem? Base, que é o lado, vezes quem? Vezes a altura. Perceba que a fórmula é a mesma, ó. Bases, altura. Lado vezes a altura. Tá bom? O que diferencia é A vezes B, às vezes a letrinha. Mas é lado vezes lado. Porém, a diferença é que a altura no retângulo já consegue descrever quem é, né? Aqui, você tem que tracejar aqui a minha altura. Tá certo?
mas a fórmula é muito parecida, tá bom? Muito parecida, tá bom? Falei para vocês também sobre o triângulo. Falei para vocês sobre o triângulo. Isso aqui é retângulo, né? Isso aqui é retângulo. Vamos lá então. O que eu falei também? Eu falei também sobre o triângulo. Dado um triângulo qualquer, triângulo isósceles, né? Digamos que esse lado do triângulo isósceles, digamos que ele seja assim, a forma do triângulo, primeiro que a forma do triângulo, a área do triângulo, nada mais é do que base vezes a altura dividido por 2. Eu mostrei para vocês, fiz toda aquela explicação, por que era por 2. Eu expliquei para vocês por que era por 2, né? Não vou estar fazendo tudo isso de novo porque a gente já viu na última aula. Digamos que está aqui a minha altura. Digamos que essa minha altura seja igual a 12 centímetros, tá certo? O lado dele aqui seja, por exemplo, 15 centímetros e aqui 15 centímetros, né? Tá certo? E tudo isso aqui vinha medir, por exemplo, sei lá, 6 centímetros. Como é que calcular a área desse triângulo, então? Olha, a área desse triângulo nada mais é do que quem? A minha base, né? Eu posso tomar como base esse lado aqui, certo? Tá bom? 6 vezes quem? Vezes a altura. A altura não é essa aqui, não, velho. Não, a altura não é isso aqui, não. A altura forma perpendicular aqui, ó. A altura é sempre que forma perpendicular, forma um ângulo reto. Então, o lado que forma um ângulo reto, ele vai ser a minha altura. Então, 6 vezes quem? 6 vezes 12. Dividido por quem? Dividido por 2. Já falei para vocês isso aqui, né? Dividido por 2. Então, fica o seguinte. Aí, a área do triângulo vai ser igual aqui. Ora, 6 vezes... eu posso multiplicar logo 6 vezes 12 e dividir por 2. Ou eu posso dividir logo. Por exemplo, 6 dividido por 2 e dividir isso também por 2. O que foi que sobrou? Ora, 6 por 2... dividir dá 3. Então, vou ter 3 vezes 12. Né? Que, por sua vez, vai dar conta aqui, vai dar 36 centímetros quadrados. Então, aqui, a área total é igual a 36 centímetros quadrados. Diferente do perímetro, que é o perímetro soma de todos os lados. Então, eu vou ter quem? Ora, eu vou ter 15 mais 15 mais 6. Somando isso aqui, o perímetro, então, é igual a 36 centímetros quadrados. Coincidiu, Elton. Coincidiu. Tá? Coincidiu. Tá bom? Mas nem sempre isso acontece não. Tá bom? Isso é apenas uma coincidência. Tudo bem? Então, isso aqui foi o que a gente viu sobre triângulo. Sobre triângulo. Tem mais um que eu tenho que passar para vocês, que não deu tempo de passar na última aula, né? Que a gente teve online. Tá? Foi falar também sobre o trapézio. Trapézio, né? Trapézio. Sobre o trapézio. O trapézio ele pode ser assim, pessoal. Ó. Ele pode ser dessa figura, desse jeito, tá bom? Eu tenho base menor, chamado de base maior, né? Aqui tem os seus lados, sabe? Aqui é a minha altura, ó. Tá certo? Ou ele pode ser assim. Eu tenho aqui, tá bom? Ou o trapézio, ele pode ser assim, ó. Sem problema. Fica então tudo isso aqui chamado de base maior. Isso aqui chamado de base menor. Isso aqui é a minha altura H. Isso aqui é um lado qualquer, tá? Então, o meu trapézio, ele pode ser dessa maneira, com esse desenho aqui, ou pode ser com esse desenho aqui. Para calcular a área de um trapézio, pessoal, é o seguinte, ó, a área do trapézio é igual a quem? Base maior mais a base menor, base maior mais a base menor, vezes a altura desse trapézio dividido por 2, tá certo? Isso aqui também é uma fórmula. Digamos então que eu dê para você o trapézio que diz assim, olha, esse lado ele mede, vamos ver aqui, ele mede 25, por exemplo, né? É 25. Digamos que esse B aqui, ele venha medir, sei lá, vamos ver aqui, 15. Vou colocar aqui 15, né? Essa altura venha medir, por exemplo, aqui 4. Tá bom?
Nesse caso aqui é bem simples eu conseguir resolver, porque eu já tenho o valor da base menor, mais a base maior, né, que é tudo isso aqui, mais a base menor, vezes a altura. Como é que fica então isso aqui? Fica assim, ó. Quem é a base maior? Base maior é 25, eu substituo 25. Quem é a base menor? 15. Então tenho aqui 15. Vezes quem é a altura? Quem é a altura? 4. 4. E tem o 2 da fórmula, né? Ó. 2. Mais uma vez, o que você pode fazer? Você pode somar esses dois. Ó, 25 mais 15 dá 40, né? 40 vezes 4 dividido por 2. Primeiro você soma, tá, pessoal? Não esqueça. Primeiro resolve quem está dentro do parênteses. Então, tenho 40 vezes 4 dividido por 2. Eu posso dividir logo esse por esse. Fica 40 mais 2, que é igual a 80. Bom? Então, isso aqui é a área desse trapézio. Se o trapézio fosse assim, é a mesma coisa. Eu tenho aqui 6, eu tenho aqui medindo 2, tá certo? Aqui eu tenho medindo 3. Como é que ficaria então? Mesmo jeito. A área desse trapézio seria base maior mais a base menor vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Olha só. Aí como é que eu faria aqui, Wellington? Simples. Você tem aqui, ó 8 vezes 3 sobre 2. Multiplica isso por esse, dá 24, né? Repete 2. 24 por 2 dá 12. Ó. Então a área, nesse caso aqui, seria 12. Mas perceba que a fórmula é a mesma. A fórmula não muda. O trapézio pode vir nesse formato, ou o trapézio pode vir nesse formato. Tudo bem? Agora eu vou colocar uma situação hipotética especial que poderia surgir no nosso trapézio, tá bom? Vamos lá aqui. Lembrando a vocês que eu falei, isso não é bem assim, é uma aula. Não, eu estou aqui falando algumas coisas sobre a figura e vou dar uns comandos para que vocês resolvam em casa, tá bom? E na próxima aula a gente vai estar resolvendo todo mundo junto. Prestem bem atenção aqui. Digamos que eu tenho esse seguinte trapézio. Aqui vem o trapézio bonitinho. Aí eu coloco algumas medidas. Eu coloco assim no meu trapézio. Coloco assim, olha. Isso aqui mede, vamos colocar, deixa eu ver, 4. Vou colocar isso aí 4. Né? Aí eu tenho isso aqui lado L, tenho isso aqui lado L. Tá bom? Deixa eu logo ver aqui. Vamos lá. Bem direitinho para que a gente não tenha problema para fazer isso aqui. Né? Aí eu tenho lado L, medida lado L, tá certo? Por sua vez, vamos dizer o seguinte, olha, a minha altura aqui seja igual, deixa-me ver, vou colocar aqui, deixa-me ver, só um momento, para quem faz bem direitinho aqui, né? Vou mudar aqui, vou colocar isso aqui 6, porém eu vou colocar isso aqui 4, tá? Vou colocar isso aqui 4. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, prestem bem atenção. Tudo isso daqui seja igual a 9. Aí eu digo para vocês, esse lado aqui que é a base menor, né, do trapézio, né? Esse aqui é a base menor. Essa aqui é a minha altura 4, que é o lado lá. Aí eu peço para você o seguinte, vamos determinar, nesse caso aqui, eu quero que você me diga quanto é o perímetro. Eu não quero a área dele, porque a área dá para fazer. Quem é a área? Base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Mas digamos que eu peça o perímetro dessa figura aqui. Para calcular o perímetro dessa figura, pessoal, seria simplesmente quem? 6 mais 9, né? Mais L mais L. Eita, o que aconteceu? Não tem o L. E agora eu vou fazer o quê? Vou ter que ir atrás do L. Né? Vou ter que ir atrás do L. Mas eu não vou, lembrando, só uma questão hipotética, eu vou cobrar isso para você. Existe, lá na frente, existe um teorema chamado de Teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras, Pitágoras, que diz assim,
que diz o teorema de Pitágoras? Pitágoras, né? Pitágoras diz assim. Esse lado aqui ele chama de hipotenusa. Ó. Hipotenusa. Isso aqui é chamado de quê? Isso aqui, cateto. Isso aqui é chamado de quê? Cateto. Digamos que eu cobrasse aqui, mano. Tenha calma, tá? Não fique se esquente com isso aqui, não. Olha, concorda comigo, sim ou não? Se esse lado aqui é 6, prestem bem atenção. Tá? Se esse lado aqui é 6, deixa eu só colocar aqui. Daqui para 12, não tem problema. Se esse lado aqui, pessoal, ó, preste atenção. Se esse lado aqui ele é 6, para dar bem certinho, esse lado aqui mede 6. Digamos, aqui mede 6, né? Aí tudo isso daqui, eu falei, seja 12, né? Se é 12, se isso aqui é 6, então fica 6, porque 12 menos 6 dá 6, fica 6 dividido por 2. Tem espaço aqui, então aqui mede 3 e aqui mede 3. Fica 3 aqui e 3 aqui, né? Poder dar 12. Aí o que diz o Pitágoras? O Pitágoras diz assim, olha, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Vocês vão ver isso aqui depois, tá? Só um exemplo. Se eu fosse encontrar isso aqui. Aí quem é esse H? Não sei, é o L. Mas quem é esse A? Ah, pode ser a minha base, aqui é 3, ó. Né? Primeiro é 3 ao quadrado. Mas quem? Mas a altura que é 4, né? 4 ao quadrado. Aí ficaria assim. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. L é igual a quem? Isso aqui dá 25. Aí tiraria a raiz. L é igual a raiz de 25. Que dá igual a quanto? 5. Aí isso aqui mede 5, isso aqui mede 5. Aí eu teria que pegar tudo isso aqui e somar, né? 5 mais 6 mais 5 mais 6 mais 12. Mas não é o momento, tá? Foi só para mostrar para vocês o que poderia acontecer futuramente, mas depois que a gente vê tudo isso aqui que a gente não viu ainda. Portanto, paramos aqui. Vou parar com vocês aqui na parte do trapézio, que eu falei para vocês. Porém, já sabendo quem é a base menor, quem é a base maior. Aqui o meu trapézio, por exemplo, concentre nisso daqui. Meu trapézio, a minha altura H, digamos que é 3. A minha base menor aqui é igual a 2. E essa base maior aqui é igual a 5. Quanto é a altura, quanto é a área desse trapézio? A área do trapézio é igual a base menor, ou base maior, que é 5, mais a base menor, que é 2, vezes a minha altura, que é 3, dividido por 2. Então a área do trapézio é igual a quem? 7, ó, vezes 3, né? 5 mais 2, 7, vezes 3. Por quem? Por 2, né? Daí é quanto? 7 vezes 3, 21. Por 2 dá quanto? 10,5 centímetros quadrados. Então, isso aqui é a parte do trapézio. Daí, pessoal, eu vou colocar para vocês agora, tá certo? Eu vou colocar para casa, para que vocês possam resolver, mas eu vou colocar também no... Eu vou tentar colocar no Forms. Vou ver se está tentando colocar no Forms. Eu quero que vocês resolvam as atividades da página, não sei se eu coloquei já, mas é os exercícios da página 155, 155 a 155 e 156, pronto. 155 e 156, tá certo? Então vocês vão fazer em casa essa página aí, da 155 e 156, tá certo? Vou ver se dá um tempinho ali para eu fazer já no Forms. Aí, essas mesmas questões, deixa eu ver se teria como. Deixa eu ver. Não. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão fazer essa atividade no livro, tá certo? Vão tirar as imagens e vão mandar para o meu e-mail. Prof, né? Não esqueçam lá, prof,
Francisco W arroba, vocês sabem, edusalesianas.com.br, tá certo? Então vocês vão fazer em casa a atividade da página 155 e 156, tá certo? Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês irão mandar para o meu e-mail, bem? Então é isso aí, pessoal, um abraço a todos, obrigado pela atenção e bom dia. Hoy es un día mejor, el cielo tiene